Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada diariamente. Estamos aqui juntos nessa jornada, lendo e meditando na Palavra de Deus. Então, entre, você é muito bem-vindo aqui. Se você está assistindo pelo YouTube essa live, que é gravada, pois ela acontece ao vivo diariamente no meu Instagram. E talvez você está vendo a gravação aqui. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, a comentar, a compartilhar, para que a palavra de Deus se espalhe e alcance mais e mais e mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Pega aí a sua Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio. Eu vou colocar aqui para vocês qual é o capítulo que a gente vai ler hoje. É o capítulo 12, para você já ir abrindo aí a sua Bíblia. No capítulo 12, enquanto a gente vai orando. Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o Senhor. Pai, como tem sido maravilhoso esse tempo aqui de devoção, esse tempo mergulhando na Tua palavra, juntamente com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Como tem sido precioso aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesse tempo, por meio da Tua palavra que é sempre viva, que sempre se renova. Senhor, eu te louvo e eu peço que o Senhor venha trazendo sabedoria, discernimento aos nossos corações nessa manhã, nessa leitura que faremos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Bom dia. Ai, eu acho que tem algum pelinho aqui me incomodando. Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Nós vamos para Deuteronômio, capítulo 12. E o título é O Lugar de Adoração Escolhido pelo Senhor. Deixa eu só pegar o esboço aqui de Deuteronômio. A gente está na terceira parte do livro, que é o segundo discurso de Moisés. E até o capítulo 11, que a gente leu ontem, era orientações de conduta. Agora, do capítulo 12 são outras leis e leis rituais. Até o capítulo 16, a gente vai rever aqui novamente as leis. Beleza? Vamos lá? Então diz assim: o lugar de adoração escolhido pelo Senhor. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queimem os postes de Aserá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome de seus deuses. Não adorem o Senhor seu Deus de forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. O Senhor, ele iria escolher um lugar ali, no meio das tribos onde eles iriam se alojar, né, morar. O Senhor iria escolher um lugar ali, ele já estava aqui anunciando para eles. Verso 6. Ali, vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que realizaram, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Deixa eu grifar aqui essa palavra. Os abençoou. Verso 8. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome tudo o que eu lhes ordeno: os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Verso 12. Alegrem-se ali, na presença do Senhor seu Deus, com seus filhos e filhas, e com seus servos e servas. Uau! Deixa eu grifar isso aqui, esse verso 12.
se alegrar com todos na presença do Senhor. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. Tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher, no território de uma das tribos. Ali, vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo que lhes ordenei. Verso 15. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor seu Deus os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura. Assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue. Derramem-no no chão, como se fosse água. Verso 17. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com os seus filhos e filhas, com seus servos e servas, e com os levitas que vivem em suas cidades. Uau, gente, olha o princípio da mesa aqui. Olha Deus falando para comer no lugar que ele determinar, junto com os filhos e filhas, com servos e servas. Olha isso! Olha o princípio da mesa aqui. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. Verso 19. E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas, enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor seu Deus expandir seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelha, e comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida. E vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá vida. Verso 24. Não comam o sangue, derramam-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Verso 26. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham o cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Verso 29. Quando o Senhor seu Deus for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não caiam na armadilha. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem perguntem como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir seu exemplo. Não adorem o Senhor seu Deus de forma como as outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até queimar seus filhos e filhas como sacrifício a seus deuses. Meu Deus. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Uau! Eu já falei sobre isso daqui, né? Sobre essa frase aqui que o Senhor diz, não acrescentem e nem tirem. E quando Jesus vem, né, que Jesus
vem na plenitude dos tempos, e os fariseus, os doutores da lei, que estudavam essa lei, Jesus confronta muito eles, porque eles colocaram fardos muito pesados sobre a vida das pessoas. Eles acrescentaram muitas coisas às leis, e o povo estava cansado, sobrecarregado, e Deus alerta várias vezes aqui, que é simplesmente para cumprir o que ele ordenou, que já era bastante coisa, né? Amém, meu povo? Deuteronômio 13 agora. Deuteronômio capítulo 13. Vamos em frente? Vamos juntos? Vamos lá? A advertência acerca da idolatria. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a alma. Meu Deus, olha só isso. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam a ele somente. Vamos grifar aqui, verso 4. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz e sirvam-no e apeguem-se a ele. Gente, olha só o que falou aqui no início. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro e eles prometerão sinais ou milagres, né? Pessoas que lê mão, que lê cartas, né? Que explicam sonhos e não sei o que, né? Tá aqui na palavra, ó. Não é de Deus. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Meu Deus. Deixa eu grifar umas coisas aqui, como a parte B do verso 3, aonde diz, é um teste. É um teste do Senhor seu Deus para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sabe por que eu penso que Deus fala isso aqui? Porque às vezes seguir ao Senhor é andar por fé, né? Às vezes a gente não tem clareza, mas a gente precisa ter uma certeza, uma convicção de que Ele está conosco, que a gente vai botar o pé e Ele vai botar o chão. E quando as pessoas vão atrás dessas pessoas que ficam adivinhando coisas, elas querem já saber o que vai acontecer. Elas querem caminhar tendo certeza daquilo que vai acontecer. E isso não é fé, né? Porque a fé é confiar que Deus está nos guiando. E mesmo sem ter clareza de algumas coisas, confia em Deus. Confia, bota o pé, sai do barco, bota o pé na água, né? E vai com Ele. Verso 6. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida, ou seu amigo mais chegado e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda e nem dê ouvidos. Não tenha pena dele, não o poupe nem proteja. Execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Meu pai. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-los do Senhor seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Com o pecado, com a idolatria, Deus, ele é muito radical aqui, né? É muito radical. Ele diz que, incrível, não sei se vocês lembraram, quando fala aqui, no verso 6, se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida, ou seu amigo mais chegado. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, se você amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu
filho, do que a mim. Você não é digno de mim. Vocês lembram que Jesus fala isso? A gente já leu lá em Mateus. E aí isso aqui diz respeito, né? Hoje a gente não precisa matar, né? Pessoas. Mas a gente pode escolher com quem a gente vai conviver. A gente tem que amar todos e ajudar todas as pessoas a encontrar o caminho. Mas a convivência, né? Com quem a gente divide a nossa mesa. E as práticas da nossa vida, a gente tem que ser radical, sim, com algumas coisas. Porque elas podem nos contaminar. E é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo. Foi o que a gente acabou de ler aqui. Verso 12. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guarde coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem a sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Meu Deus. Muitas instruções, né? Tá tudo muito claro. Ai, Senhor. Oh, meu pai. Deuteronômio. Dá um branco de vez em quando. Deuteronômio, capítulo 14. Vamos lá? Vamos seguir? Hoje a nossa live é um pouquinho mais extensa, né? Vamos ler mais porções aqui da palavra. Verso 14. Animais cerimonialmente puros e impuros. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem nem raspem cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o ibex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas, se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha os cascos divididos, não rumina, e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês poderão comer qualquer um que tenha barbatana e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos e corujas de chifres e corujas do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o macho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês.
de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe de vocês. Da mãe de vocês, não. Da mãe dele. Não cozinhem o cabrito no leito da mãe dele. Oh, meu pai. Deixa eu grifar aqui. Onde o Senhor fala: vocês mesmos, porém, não comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor seu Deus. Vocês estão rindo, né? Olha só que interessante. Por ser povo de Deus, né? Eu estou falando muito com as mulheres sobre o cuidado com o corpo, né? Sobre a gente ter esse cuidado com os alimentos. E olha como faz sentido com isso que a gente está lendo aqui agora. Por sermos povos de Deus, sim, a gente tem que saber, entender que algumas coisas não convêm, porque somos templo do Espírito. A gente não pode colocar qualquer lixo aqui pra dentro, né? Agora de manhã eu estava fazendo caminhada com algumas amigas e justamente estava falando sobre isso. Que às vezes a gente vê algumas pessoas jogando lixo pelo carro e, nossa, aquilo dá uma indignação, né? De alguém jogar lixo na natureza. Mas a gente às vezes não para pra pensar que a gente tá jogando lixo pra dentro da gente, comendo algumas coisas que não nutrem o nosso corpo, mas que inflamam, né? Que fazem mal. Vamos lá, continuando, verso 22. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Uau! Levar os dízimos ao Senhor é uma forma de temer. E aí diz assim, ó, de aprender a temer o Senhor. Colocando, né, a confiança nele. Verso 24. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Tinha travado aqui, né? Voltei. Deixa eu até ler de novo aqui, ó, que diz assim, ó. Quando chegarem, usem o dinheiro, verso 26, para comprar todo tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. Uau, olha só o princípio da mesa, gente, que eu já li isso várias vezes e cada vez que eu leio algo novo surge aqui. Verso 27. Não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Uau! Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Deus, ele é um Deus abençoador. Deuteronômio, capítulo 15. Vamos lá? Vamos em frente? Vamos ler mais um capítulo? Tá rendendo hoje. Eita, glória. O cancelamento das dívidas. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizerem a um irmão israelita. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes,
pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Uau, olha só, gente, verso 4. Não, deixa eu grifar aqui. Não haverá pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Gente, eu tô cansada. Eu dormi só 3 horas essa noite. E eu caminhei por 1 hora hoje de manhã. E olha só como eu tô tendo confusão mental na hora de ler. Como que eu estou emendando as palavras e trocando algumas palavras. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Me dá graça aqui. Tenham paciência comigo. Acompanhem aí na Bíblia de vocês. Verso 7. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Nossa! Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Deixa eu grifar esse versículo 10 aqui. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Verso 12. A libertação de escravos hebreus. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mas, se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Escravos de orelha furada. É o que nós temos que ser do nosso Senhor. Tendo liberdade, tendo escolha de ir, escolhemos ficar e servir ao nosso Senhor. Verso 18. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que fizer. Gente, não sei se vocês estão vendo, mas várias coisas que a gente está lendo aqui faz analogia a muitas coisas daquilo que a gente vive hoje, né? Por exemplo, aqui, né? Quando for mandar um escravo embora, dar presentes e tal, né? Hoje, né? Quando você tem uma empresa que vai mandar um funcionário embora, né? Lá se vai décimos, férias, né? FGTS, enfim. E de uma certa forma, né? Deus já instituiu e determinou tudo isso, que hoje é feito de uma forma diferente, mas é um princípio. É um princípio que permanece de forma diferente, mas o princípio é o mesmo.
Verso 19, né? O sacrifício dos machos das primeiras crias. Separem para o Senhor, o seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosqueiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for macho, cego ou tiver algum outro problema, não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura. Assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derramem-no no chão, como se fosse água. Amém. Deixa eu ver aqui, que hora é? Vamos lá, vai dar tempo de ler mais um. Deuteronômio, capítulo 16. E aí a gente, assim, conclui também essa parte. Ah, mas eu não terminei aqui ainda. Ah, não terminei? Terminei, agora é capítulo 16. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento durante 7 dias. Comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantia de fermento nas casas em toda a sua terra. Lembra que fermento simboliza o pecado, né? E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer no primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Verso 7. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor seu Deus e não façam trabalho algum. Verso 9. A festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então, celebrem as festas da colheita, em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham o cuidado de cumprir todos esses decretos. Verso 13. A festa das cabanas. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho, pois é ele quem abençoa. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. Deixa eu só grifar aqui. Verso 16. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Verso 18. Justiça para o povo.
Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para acerá, junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isto é detestável para o Senhor, seu Deus. Uau! Deixa eu ver aqui. O capítulo 17 é uma continuação. Eu vou continuar, gente. Ele é bem pequenininho. Deuteronômio, capítulo 17. Para concluir essa parte aqui. É uma continuação. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses e adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Veja só, gente. Numerologia, astros, cartas, não sei o que, é proibido. O Senhor proibiu. Isso são outros deuses. É detestável para o Senhor. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou mulher que cometeu este ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. De uma forma bem radical, né? Verso 8. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressões, levem esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Apresentem o caso ao sacerdote, levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor seu Deus naquele lugar, deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Uau! Verso 14. Diretrizes para o povo, o rei. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem: devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao seu redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um rei israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não terá para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantias de prata e de ouro. Verso 18. Quando sentar-se no trono para reinar,
copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e levará todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Amém. Até aí. Glória a Deus. Que banquete, que porção maravilhosa que nós lemos hoje. Lemos muita coisa. Que bênção. Amém. Vamos orar? Paz, onde está fazendo a leitura? Eu estou fazendo a leitura na Bíblia. Na Bíblia, a minha é a versão NVT, né? Essa live acontece aqui ao vivo. É a primeira vez. Ivana, que você tá aqui. Ela acontece aqui ao vivo, mas depois eu coloco ela lá no YouTube, no meu canal, Sabrina Trombin. Também vai estar lá. A gente tá lendo todos os dias, desde o início do ano. Já lemos Gênesis. Estamos terminando o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. E a gente também já leu Provérbios, Mateus e Marcos. Todas as lives até então estão aqui no Instagram, no meu feed. E algumas já estão lá no YouTube também. As primeiras lá do ano estão no YouTube. E as dessa semana eu já estou baixando direto para o YouTube. E as outras eu estou colocando aos poucos. Mas todas elas, desde o início do ano, ainda estão aqui no meu feed. Você pode ir ali procurar, assistir e ser muito abençoada. Amém? Então vamos orar, gente? Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui conhecendo a Tua Palavra. Senhor, eu oro para que nós venhamos guardar a Tua Palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, e que os nossos olhos espirituais se abram para que nós possamos ver na Tua Palavra aquilo que ainda não acessamos, aquilo que ainda para nós é mistério, que nós possamos ter a revelação e que, sendo revelação na nossa vida, passa a ser uma verdade na qual nós caminhamos, cremos e confiamos. E essa verdade, nós sabemos que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu oro agradecida por todas as coisas que o Senhor tem feito pela minha vida, pela vida de cada pessoa aqui, que cada um seja muito abençoado, em nome de Jesus. Até amanhã. Se você está no YouTube vendo essa live gravada, comenta, compartilha, curte, se inscreve no meu canal e amanhã nós estaremos aqui no Instagram ao vivo novamente, se assim o Senhor permitir, às 9 horas da manhã. Um beijo no coração de vocês. Lembrando que sábado e domingo a gente faz lives extensas de 1 hora. E de segunda a sexta a gente faz lives de 30 minutos, né? Daí assim, às vezes passa um pouquinho, como agora também não está dando 1 hora ainda, mas a gente já vai encerrar porque já está próximo. Beijo, gente. Tchau. Deus abençoe.